Você já se inscreveu no canal Espiritismo Cast? Não esqueça de ativar o sininho e todas as notificações. Assim te informaremos quando houver novos vídeos. E ajude a manter este trabalho voluntário, clicando em Seja Membro. Com isso você nos ajuda a produzir mais conteúdo sobre nossa rica doutrina, com a melhor qualidade técnica possível. E não se esqueça de clicar no like e compartilhar com seus amigos. Gratidão pela sua presença. Meus amigos, minhas amigas, como é que vocês estão? Sejam bem-vindos a mais um episódio onde estudamos a obra fundamental O Céu e o Inferno, ou A Justiça Divina, segundo o Espiritismo. Eu tô assim, emblemático, né? Na verdade eu tô muito feliz porque nós estamos estudando a parte que eu mais gosto do livro, que é o segundo capítulo da segunda parte, que está falando dos espíritos felizes. Eu gosto de todos os relatos dos espíritos, porque a gente sai um pouquinho da teoria e vem aí com os próprios espíritos contando. Primeiro a gente fica sabendo geralmente quem é, depois como é que foi o desencarne e como é que foi o acordar na vida espiritual. Nesse caso, é a maioria das comunicações, espíritos felizes. Hoje nós vamos conhecer o Antoine Cousteau. Sei falar chique agora. Quem é Antoine Cousteau? Membro da Sociedade Espírita de Paris, sepultado em 12 de setembro de 1863 no cemitério de Montmartre, em vala comum. Era um homem de coração que o Espiritismo reconduziu a Deus. Completa, sincera e profunda era a sua fé em Deus. Simples calceterro, praticava a caridade por pensamentos, palavras e obras consoante os fracos recursos de que dispunha e encontrando meios, ainda assim, de socorrer os que possuíam menos do que ele. Se a sociedade não lhe adquiriu uma sepultura particular, foi porque lhe pareceu dever antes empregar mais utilmente o dinheiro em benefício dos vivos, do que em vãs satisfações de amor próprio, além de que nós, os espíritas, sabemos melhor que ninguém que a vala comum é, tanto quanto os mais suntuosos mausoléus, uma porta aberta para o céu. O Sr. Cano, secretário da sociedade e profundo materialista de outros tempos, pronunciou sobre a campa a seguinte alocução: caro irmão Cousteau, faz alguns anos, muitos dentre nós, e eu em primeiro lugar, não viríamos ante este túmulo aberto, que representaria apenas o fim das misérias humanas, e depois o nada, pavoroso nada, isto é, onde não existia nem alma para merecer ou expiar, e, consequentemente, nem Deus para recompensar, castigar ou perdoar. Hoje, graças à nossa santa doutrina, divisamos aqui o termo das provações, e para vós, querido irmão, cujos despojos baixam à terra, triunfo dos labores e o início das recompensas a que fizeram jus a vossa coragem, resignação, caridade, as vossas virtudes e, acima de tudo isso, a glorificação de um Deus sábio, onipotente, justo e bom. Sede, pois, caro irmão, portador das graças que rendemos ao Eterno por ter permitido dissiparem-se as trevas do erro e da incredulidade que nos assoberbavam. Não há muito tempo, e nestas mesmas circunstâncias, com a fronte abatida e o coração lacerado, em desânimo, nós vos diríamos, amigo, adeus para sempre, mas hoje vos dizemos, de fronte erguida, radiante de esperanças, e com o coração repleto de amor e de coragem, caro irmão, até breve, orai por nós. Olha que relato mais lindo. A gente não está nem falando sobre o espírito, né? Quem foi este homem e como é que ele faz um materialista dizer palavras tão lindas, né? Mas continuando aqui, ó. Um dos médiuns da sociedade obteve ali mesmo sobre a sepultura, ainda meio aberta, a seguinte comunicação, ouvida por todos os assistentes, coveiros inclusive, de cabeça descoberta e com profunda emoção. Era, de fato, um espetáculo novo e surpreendente esse de ouvir palavras de um morto, recolhidas do seio do próprio túmulo. Gente, eu tô arrepiado. Você imagina, durante o sepultamento, todo mundo ouvia, ou seja, é uma materialização de voz, né? Tinha algum médium de efeito físico e foi possível a materialização da voz da pessoa que acabava de ser enterrado. Tô arrepiado aqui. Vamos ver o que ele disse. Ai, meu Deus do céu, eu queria tanto ter presenciado isso. Meu Deus, que coisa mais linda. Vamos lá. Obrigado, amigos, obrigado. O meu túmulo ainda nem mesmo de todo é fechado, mas, passando um segundo, a terra cobrirá os meus despojos. Vós sabeis, no entanto, que minha alma não será sepultada nesse pó, antes pairará no espaço a fim de subir até Deus.
E como consola poder-se dizer a respeito da dissolução do invólucro, ou eu não morri, vivo a verdadeira vida, a vida eterna. O enterro do pobre não tem grandes cortejos, nem orgulhosas manifestações se abeiram da sua campa. Em compensação, acreditai-me, imensa multidão aqui não falta, e bons espíritos acompanharam convosco. E com estas mulheres piedosas, o corpo que aí jaz estendido. Ao menos todos vós tendes fé e amais o bom Deus. Que coisa linda! Ou certamente não morremos só porque o nosso corpo se esfacela, esposa amada. Ademais, eu estarei sempre ao teu lado para te consolar, para te ajudar a suportar as provações. Rude ser-te a vida, mas repleto o coração com as ideias da eternidade e do amor de Deus, como serão efêmeros os teus sofrimentos. Parentes que rodeais a minha amantíssima companheira, amai-a, respeitai-a, cede para ela como irmãos. Não vos esqueçais nunca da assistência que mutuamente vos deveis na terra, se é que pretendeis penetrar a morada do Senhor. Quanto a vós, espíritas, irmãos, amigos, obrigado por terdes vindo a esta morada de pó e lama, a dizer-me adeus. Mas sabeis, e sabeis muito bem, vós, que minha alma imortal vive, e que algumas vezes vos irá pedir preces que jamais lhe recusareis para auxiliá-la na via magnífica que lhe descortinastes na vida terrena. A vós todos que aqui estáis, adeus. Nós nos podemos rever noutro lugar que não sobre este túmulo. As almas me chamam a conferenciar. Adeus, orai pelos que sofrem e até outra vista. Eu tô assim, sem palavra. Sem palavra. Porque você imagina, a pessoa nem foi enterrada e dá uma comunicação. Meu Jesus misericordioso. Nem foi enterrado e dá uma comunicação de efeito físico. Olha a elevação desse espírito. A capacidade que ele tem, né, de se desvencilhar do corpo físico e já de... É encantador. 3 dias depois, evocado num grupo particular, o espírito custou, assim se exprimiu por intermédio de outro médium. A morte é a vida. Não faço mais que repetir o que já disseram, mas para vós não há outra expressão senão esta, a despeito do que afirmam os materialistas, os que preferem ficar cegos. Ó meus amigos, que belo espetáculo sobre a terra de ver tremular os estandartes do espiritismo. Ciência profunda, imensa, da qual apenas soletrais as primeiras palavras, e que de luzes leva aos homens de boa vontade, aos que, libertando-se das terríveis cadeias do orgulho, altamente proclamam a sua crença em Deus. Homens, orai, rendei graças por tantos benefícios. Pobre humanidade, se te fora dado compreender. Mas não, que o tempo não é chegado ainda, no qual a misericórdia do Senhor deve estender-se por sobre todos os homens, a fim de lhe reconhecerem as vontades e a elas se submeterem. Por teus raios luminosos, ciência bendita, é que eles lá chegaram e compreenderão. Ao teu calor benéfico aquecerão os corações, tonificando-os no fogo divino, portador de consolações, como de fé. Aos teus raios vivificantes, o mestre e o operário virão a confundir-se e identificar-se, compenetrados dessa caridade fraterna preconizada pelo divino Messias. Ó meus irmãos, pensai na felicidade imensa que possuís como primeiros iniciados na obra da regeneração. Honra vos seja feita. Prossegui, e um dia, como eu, vendo a pátria dos espíritos, exclamareis, a morte é a vida, ou antes um sonho. Espécie de pesadelo que dura o espaço de 1 minuto, e do qual despertamos para nos vermos rodeados de amigos que nos felicitam, ditosos por nos abraçarem. Tão grande foi a minha aventura, que eu não podia compreender que Deus me destinasse tantas graças relativamente ao pouco que fiz. Parecia-me sonhar, e como outrora me acontecia sonhar que estava morto, fui por instantes obrigado ao temor de voltar à desgraça do corpo. Muito não tardou, porém, que me desse contas da realidade e rendesse graças a Deus. Eu bendizia o mestre que tão bem soube incutir-me os deveres de homem que crê na vida futura. Sim, eu o bendizia, agradecia-lhe, porquanto o livro dos espíritos despertara-me na alma os elos de amor ao meu Criador. Aí você percebe que é um espírito feliz só pelo jeito de falar, e não importa que era um homem humilde, de poucas posses e tudo mais, né? Fica muito claro e evidente, e ele finaliza a comunicação. Obrigado, bons amigos que me atraístes para junto de vós. Participai aos nossos irmãos que estou muitas vezes com o nosso amigo Sanson. Até outra vista e coragem, porque o triunfo vos espera. Felizes os que ouvem tomado parte no combate.
Daí por diante o Sr. Costial manifestou-se constantemente, na sociedade e em outras reuniões, dando sempre provas dessa elevação de pensamentos que caracteriza os espíritos adiantados. E você lembra que a gente viu um outro espírito feliz, o Sr. Sanson? Ele está dizendo que eu estou sempre com o Sr. Sanson. Ah, meus amigos, que coisa mais linda, né? Que prova mais feliz da imortalidade da alma. Coisa linda, coisa linda. Eu fico sem palavras, não tem nada para explicar. Eu espero que você esteja gostando. No próximo episódio, nós vamos falar de mais um espírito feliz, a senhorita Emma. Então, mais um espírito que desencarnou jovem, pelo termo, né? Senhorita, donzela. Então, eu te espero como sempre. Até lá. Tchau.